A paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu sou o pastor Daí Correia e tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Você está no lugar certo, você está no canal de oração diária. Todos os dias nós estamos aqui nos relacionando com Deus, buscando a presença do seu Espírito. O Espírito Santo, diz a Bíblia, ele nos auxilia na nossa fraqueza, ele nos ajuda. Você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque nós temos algumas lives e nas lives nós estaremos falando com você tete a tete, lendo os seus pedidos de oração que você vai colocar aqui nos comentários do nosso canal e nós estaremos lendo os seus pedidos de oração e orando por sua vida. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua família. Estaremos orando hoje pela sua família, para que Deus possa abençoar a sua família. A nossa família é um bem maior, é um bem precioso que Deus nos deu. E a gente precisa valorizar a nossa família. Vamos orar pelo casamento, pelos filhos, pelos netos. Aquele seu filho que já está distante da presença de Deus, mas ele vai voltar. Acredite, ele vai voltar. Alguém da sua família que está hospitalizado, alguém da sua família que está passando por uma situação terrível, está sofrendo com uma doença que os médicos dizem que não tem cura. Nós acreditamos na cura divina. Nós acreditamos que o poder de Deus ainda realiza milagre nos nossos dias. Estaremos orando para que Deus abençoe o teu trabalho. Sabe o salário que você adquire através do seu esforço, do seu trabalho? Há uma bênção da parte de Deus também sobre as suas finanças. Nós vamos orar pelas suas finanças para que o Senhor possa continuar abençoando as suas finanças também. Glória a Deus. Deus, ele atua nas nossas finanças, multiplica o azeite e a farinha da panela. Glória ao nome de Jesus. Nós estaremos orando também em relação àquele problema, aquela causa que você acha impossível. Sabe aquela causa que você colocou no advogado? A causa do INSS, a causa da sua aposentadoria. Você também colocou alguma causa na justiça que até agora o juiz não bateu o martelo em seu favor, mas nós estaremos orando e Deus poderá. Hoje ainda, se você crer e se Ele quiser, Ele vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus eterno, que estás nos céus, nesse momento nós oramos, buscando a Tua face e a Tua presença. Aqui comigo estão muitas pessoas que conectaram nessa plataforma, nesse canal de oração diária. Eu sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. A tua palavra nos diz clama e nós estamos clamando. Estamos obedecendo uma ordem da tua palavra, a ordem de Deus. O Senhor disse que responderia às nossas orações. A tua palavra nos diz em Tiago 4:8, aleluia, buscai ao Senhor e Ele se compadecerá de nós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai mão pecadoras e vós de duplo ânimo. Purificai o vosso coração. Nós cremos que nesse dia o Senhor está realizando um grande milagre nesta família. Este filho dessa mulher que ora comigo está distante, mas o Senhor poderá realizar, trazer alegria novamente para o lar. O Pai Celestial está de braços abertos para receber, aleluia, esta pessoa que está distante da tua presença, mas pelo poder da oração, pelo poder que há no teu nome, o Senhor estará fazendo um grande milagre e trazendo alegria para esta família. Esse casamento que está, Senhor, à beira da destruição, da separação. Não há mais comunicação entre este casal, entre esta família. Os filhos não se comunicam com os pais não se comunicam com os filhos, mas o Senhor veio para unir as famílias. Há uma bênção do Senhor na tua palavra sobre as famílias. Salmo 127, a Bíblia fala a respeito da família e que esta família possa ser uma família onde o marido e a mulher e os filhos
possam frutificar para a glória do teu santo e poderoso nome. O diabo veio destruir, afastar, desconstruir os valores, o padrão da família, mas nós estamos orando que haverá renovo, haverá alegria nesta casa, haverá novamente a comunicação, a presença de Deus, o culto doméstico, a operação do Espírito Santo, colocando todas as coisas no seu devido lugar. Senhor, abençoe esta família de forma exponencial, que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome possa ser adorado. Eu profetizo em nome de Jesus que eles vão contar as bênçãos do Senhor. Eles estarão fazendo o culto de ação de graça, em gratidão, a justificação que Deus traçou para esta família, a alegria que Deus trouxe novamente para esta família. Nós cremos no nome de Jesus. Nesta mesma oração, Senhor, seguindo, estaremos aqui também orando por causas na justiça, causas no INSS. Pessoas que colocaram, Senhor, ó Deus, algo na justiça e estão esperando há muito tempo. E o Senhor já disse que vai pleitear pela causa da tua filha e pela causa do teu filho. Deus, tu és poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, pedimos e imaginamos. O Senhor está entrando com providência, mudando o cenário, colocando, Senhor, a causa da tua filha, do teu filho, para ser julgada. Glória ao nome de Jesus, e haverá alegria nesta casa, porque Deus está entrando na parte financeira desta família. O Senhor está entrando nas finanças e mudando o cenário. Até agora, os teus filhos, meu Deus, estão passando por momentos difíceis, momentos, meu Pai, de escassez, mas tu és o Deus que coloca os seus filhos na bonança. Senhor, ó Deus, multiplica o azeite, multiplica a farinha da panela, multiplica o salário dos teus filhos que trabalham diuturnamente, todos os dias. Meu Deus, para trazer o alimento, a bênção para o seu lar, para a família. Mas nós cremos que o Senhor começou a agir de forma gloriosa. Tu és um Deus todo-poderoso que age aonde o homem não pode agir, mostrar aquilo que o homem não consegue ver e pleitear pela causa dos teus filhos. Glória ao nome de Jesus. Oramos também, meu Senhor, pela porta que o Senhor abrirá para este homem e para esta mulher. Olha, Senhor, este homem e esta mulher, este jovem, este adolescente está pedindo ao Senhor. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre uma porta, Senhor, de emprego para mim. Jesus, esse moço, esse jovem, esse homem, até fez faculdade dentro da sua área e agora está desempregado. Jesus, abre uma porta para os teus filhos. Glorifique o teu nome. O Senhor se preocupa com as famílias nos mínimos detalhes. E nós estamos orando aqui, crendo que o Senhor abrirá uma grande porta. Está escrito que diante de nós é uma das passagens bíblicas no Apocalipse para uma das igrejas. E eu estou agora, Senhor, tomando posse dessa mensagem para transmitir para a tua filha e para o teu filho. É mãe que está orando para que o Senhor venha abrir uma porta de emprego para o seu filho. É a esposa que está orando para que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para o seu esposo. Senhor, diante de nós o Senhor colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Prospere esse homem que sai, Senhor, no seu veículo, na sua HR. Jesus, no seu carro próprio, para poder, Senhor, fazer entrega, para poder, Senhor, obter o salário do mês para sustentar a sua família. Nós oramos, ó Senhor, que a prosperidade do Senhor, aleluia, que a bênção do Senhor, que a bênção do Deus eterno, a prosperidade recalcada, sacudida e transbordante, dê forças físicas para este homem, para esta mulher, para todos os que estão aqui conosco nesse canal, os inscritos, os não inscritos, os membros do canal, Senhor, que sai para trabalhar, para obter seu sustento. Jesus abençoe. Em nome de Jesus eu oro também para aqueles que se encontram enfermos, precisando, ó Deus, da tua boa mão, a tua mão que restaura a saúde, assim como o Senhor deu saúde, aleluia, há muitos personagens na Bíblia Sagrada, a sogra de Pedro, o Senhor também ressuscitou o filho da viúva
em Naim. O Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor curou enfermos no seu ministério terreno, demonstrando a sua glória, a sua empatia, Senhor, para com os necessitados, o seu altruísmo. Jesus, tu foi um Deus que esteve aqui na terra e, na verdade, curou os enfermos, limpou os leprosos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios. Senhor, tu fez obras extraordinárias e tu continua fazendo nos nossos dias. Restaura a saúde desta mulher, restaura a saúde desta criança, deste jovem, deste adolescente, para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O tema da mensagem para o seu coração no dia de hoje foi o tema que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Vivendo aqui, preparando para a eternidade. Vivendo aqui na terra e se preparando para a eternidade. Todo sonhador precisa idealizar o que ele deseja, o que ele planeja, o seu futuro. Vou um pouco mais além. Todo sonhador tem que ter persistência com os propósitos. Você sonha com algo, então você precisa persistir com algo, com seus objetivos, com o seu sonho, para que ele venha tornar-se realidade. Precisa ter resiliência, força nas adversidades, porque nada é fácil. Tudo nós encontramos obstáculos e adversidades para a gente enfrentar. Todo sonhador tem que saber esperar o tempo da maturação. Todo projeto é como a semente para o plantio. E essa semente para o plantio, ela segue algumas etapas. Processo de abrir a cova, processo de plantar a semente, precisa haver cuidado para regar a semente, colocar água, colocar adubo, esperar aquela semente crescer, porque depois haverá um período da alegria. Que período é, pastor Odair Correia? É o período do fruto. O período do fruto é a etapa final. Então existe etapas. Não pule as etapas. Espere o tempo da maturação. E todo esse processo precisa ser cumprido etapa por etapa para obter o seu devido sucesso. E eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração, porque essa mensagem saiu do coração de Deus para o meu coração e eu estou transmitindo no canal para a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém, porque Jesus estará falando também com muitas vidas. Muitas vidas serão edificadas. Às vezes nós temos o cuidado de compartilhar e às vezes não compartilhamos coisas que edificam. Compartilhamos às vezes aquilo que não traz nenhum tipo de construção para as vidas, para as pessoas. Mas nós somos servos de Deus, e servos de Deus, ele transmite coisas que traz o verdadeiro crescimento para o seu irmão. Para a concretização dos sonhos no mundo secular, nós temos aquela tão sonhada carreira, né? A pessoa faz uma faculdade para ter uma carreira. A pessoa pensa muito em ter uma independência financeira, uma dependência financeira. Tudo para acontecer isso tem que ter um preparo. O trabalho, o esforço, as etapas, o preparo devem vir antes dos resultados.
Nós queremos realizações, mas nós não estamos nos preparando adequadamente para aquilo que planejamos. Planejamos, todo homem que planeja fazer uma casa, ele primeiro tem que fazer todo o planejamento, o que vai gastar, né? Quanto de areia, de cimento, de coluna, de ferro, de viga. A casa ela tem um gasto e precisa ser preparado antes para fazer a casa. Para ser um médico, só para que vocês possam entender, a pessoa precisa estudar pelo menos 8 anos para estudar o corpo humano, anatomia. Um professor estuda de 4 a 5 anos para depois ele ter os seus resultados. E tem muitos professores que, para depois ter os seus resultados, tem que fazer um concurso, tem que prestar um concurso. E para fazer o concurso, ele precisa passar noites e noites estudando para depois ele adquirir os resultados. A pergunta é para nós: nós estamos refletindo sobre isso? Quanto tempo de preparo temos que ter na nossa estadia aqui na Terra para nós irmos para o céu? Até para a gente ir para o céu, para a eternidade, nós temos que nos preparar. Será que é necessário preparar apenas um ano? Um dia? 10 anos? Ou a gente precisa preparar toda a nossa trajetória de vida aqui na Terra? Enquanto nós tivermos fôlego, devemos viver uma vida de renúncia a cada dia e tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Jesus. Ou seja, a nossa preparação para ir para o céu, ela é constante. Nós não podemos reduzir de maneira nenhuma a marcha. Na Bíblia temos alguns personagens como referencial para todos nós. E nós, às vezes, contamos os seus grandes feitos. É muito bom falar dos grandes feitos dos heróis da Bíblia, dos personagens da Bíblia. O que ele fez, a sua trajetória, o que ele alcançou, o que levou ele ao sucesso. Nunca podemos julgar o livro pela capa, não é verdade? A biografia somente pela conclusão. Não, tem um índice. Uma biografia tem um índice, tem a introdução, tem o desenvolvimento. E, em última instância, que vem a conclusão. Porque se nós não analisarmos tudo isso, né? Analisarmos um livro, o personagem somente pelo bom feito dele, nós estamos fazendo uma análise incoerente das coisas. Exemplo, olhamos para Davi como rei e queremos olhar também somente para a trajetória de Davi como rei, como grande, e não olhamos para um pastor de ovelhas. E Deus estava vendo todo aquele esforço de Davi em sua trajetória, matando urso, matando leão. Quantos anos demorou? Olhamos para Paulo, o teólogo. Olhamos para Paulo, o apóstolo. Olhamos para Paulo, o líder. Aquele que tem metade do livro inscritos no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros. Paulo escreveu 13. Nós olhamos para Paulo, implantador de igrejas. Aquele que percorreu o mundo da época, fazendo pelo menos 3 grandes viagens missionárias. Mas não olhamos as etapas que Paulo passou na prisão. Não olhamos para o apedrejamento de Paulo, né, que ele foi apedrejado. Não olhamos para a nudez, a escassez, o julgamento. Quanto tempo Paulo se preparou depois que Paulo teve aquela chamada em Atos capítulo 9? Nós olhamos naquele texto e encontramos somente Deus chamando Paulo. Você é para mim um vaso escolhido, mas nós não lemos a outra parte do contexto. Duro para ele a missão que ele tinha. Pregar aos reis, os gentios e aos filhos de Israel.
Olhamos somente para Paulo, o teólogo, e não olhamos para Paulo o que ele passou para chegar lá. Não olhamos os processos. Olhamos somente o resultado. Mas essa mensagem de Colossenses nos faz equilibrar a nossa vida na presença de Deus. Nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós devemos nos preparar, glória a Deus, viver, mas também nos preparar, porque existe uma eternidade que nos espera. A preparação é maior do que a conquista. A preparação é constante. Nós termos equilíbrio deve ser constante. A fé, ela não pode diminuir. Nós não podemos retroceder. Como o escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 10, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da nossa alma. Você que está ouvindo esta palavra nesse momento, que você possa refletir em cada palavra. Ela veio do coração de Deus para a sua vida e, consequentemente, ela trará, resultados positivos. Se prepare, se esmere, continue e não pare, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e no seu ministério. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.